Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Olá, um ótimo dia para você, uma ótima manhã de segunda-feira. Hoje, dia 29 de dezembro de 2025, a última segunda-feira desse ano. Começando mais uma edição do Jornal Verde Vale, aqui pela 103,7. Agora você confere os destaques desse fim de semana. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Onda de calor aumenta riscos à saúde em Goiás. Especialista alerta para os cuidados necessários. Metade das pessoas que tomaram a primeira dose da vacina contra a dengue ainda não buscaram reforço. Estudo revela quais cidades goianas estão sob risco de desastres naturais. Cidade em Goiás lança concurso público com mais de 700 vagas e salários de até R$6 mil. Essas e outras notícias você confere a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Uma ótima manhã de segunda-feira para você. Seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. As festas de fim de ano, como Natal e Réveillon, marcadas por grandes celebrações, são momentos de alegria, empolgação e confraternização. Mas trazem novamente para o debate o uso de fogos de artifícios com estampido. O tema é sensível e preocupa famílias, profissionais da saúde e defensores da causa animal, uma vez que o uso desse tipo de artefato envolve riscos graves, especialmente para animais, idosos, crianças neurodivergentes e também pacientes hospitalizados. Entre outros pontos, a poluição sonora provocada pelos fogos de artifício causa irritabilidade, distúrbios do sono, doenças metabólicas, cardiovasculares e digestivas. Além disso, pessoas com autismo, idosos e pacientes internados também podem sofrer crises, ansiedade severa e desregulação sensorial. No caso de pessoas com muita sensibilidade auditiva, a dica é de preparação e previsibilidade. Uma possibilidade é o uso de fones de ouvido com cancelamento de ruído ou de tampões intra-auriculares, que podem ser úteis para reduzir o impacto dos estalidos sonoros dos fogos. Em cães e gatos, devido à audição mais aguçada, o barulho pode gerar estresse extremo e comportamento de fuga. Cães e gatos e aves interpretam o barulho como ameaça e, em desespero, podem se jogar de janelas, correr para as ruas e serem atropelados. O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinês Vasques, foi transferido na manhã deste sábado de Foz do Iguaçu, no Paraná, para Brasília, informou a Polícia Federal. Condenado na trama golpista, Vasques aguardava preso na cidade paranaense após ser detido pela polícia do Paraguai, quando tentava fugir do país para El Salvador. Ele foi entregue ao Brasil na noite da sexta-feira. Ainda na sexta-feira, Moraes determinou a prisão preventiva de Silvinês Vasques após o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal ter sido preso no Aeroporto Internacional Silvio Petiros, em Assunção. O ex-diretor cumpria prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica e a medida foi determinada após romper o equipamento e fugir para o país vizinho, onde foi detido pelas autoridades locais quando tentava embarcar em um voo com destino a El Salvador. Moraes apontou na decisão que foi informado pela Polícia Federal de que a tornozeleira parou de emitir o sinal de GPS por volta das 3 da madrugada da quinta-feira. Em seguida, agentes foram à casa do ex-diretor, localizada em São José, em Santa Catarina, e constataram que ele não estava na residência. Ainda na sexta-feira, a Polícia Federal confirmou que o ex-diretor foi levado pela Polícia Paraguaia para a fronteira com o Brasil e entregue a agentes da Polícia Federal na Ponte da Amizade, que liga Foz do Iguaçu, no Paraná, à cidade de Oeste, no Paraguai. O vai e vem do ano novo está preocupando autoridades nas estradas brasileiras. Quem vai falar sobre essa preocupação é Marco Aurélio Franco. O Natal ficou para trás, mas o saldo nas rodovias federais foi de 2.252 acidentes, com quase 2.700 feridos e 207 mortes nas rodovias federais que cortam o país. Minas Gerais teve a maior quantidade de acidentes, foram 290 nas rodovias federais do estado, com 27 mortos. Em Goiás, foram registradas 20 mortes, 17 no Rio Grande do Sul e 16 em Santa Catarina e também no Paraná. Agora, a preocupação
é com vai e vem nas estradas durante as festas de Ano Novo. No Rio de Janeiro, por exemplo, até o dia 5 de janeiro, a expectativa é que circulem mais de 2 milhões de veículos na ponte Rio-Niterói, uma importante via federal que leva a destinos turísticos na região dos lagos. Em São Paulo, até o dia 5 de janeiro, é esperado um movimento de mais de 40 milhões de veículos nas rodovias federais que cortam o estado, de acordo com as concessionárias que administram as rodovias. Além dos carros particulares, tem muitos viajantes pegando a estrada de ônibus. Em Salvador, a rodoviária da cidade deve receber mais de 330 mil passageiros até o último dia do ano, de acordo com a concessionária. Na rodoviária de Belo Horizonte, a estimativa de movimentação entre o Natal até 5 de janeiro é de mais de 500 mil passageiros. Para garantir a segurança nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal tem equipes mobilizadas para coibir delitos e infrações de trânsito e também para dar orientações. O porta-voz da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais, que tem a maior malha rodoviária federal do país, Aristide Júnior, reafirma as orientações que fez aos viajantes durante as festas de Natal. Você tem a internet, você consegue calcular o tempo de viagem, consegue ver as condições do tempo, as condições da rodovia. Então esse planejamento já começa antes da viagem inicial. Aquela revisão que é fundamental, verificar estado de conservação dos pneus, principalmente porque nós estamos agora no período chuvoso. Aquele pneu meia-vida que eu consigo transitar no seco não vai contribuir no período chuvoso. Aquela boa revisão no veículo, parte elétrica. Lembrar-se aí, documentação do veículo em dia, da mesma forma a documentação do condutor. Hoje em dia eu posso ter o documento digital do veículo e do motorista? Posso, mas eu continuaria levando o documento físico. Hoje você consegue imprimir o documento do seu carro em casa, porque nem sempre você vai ter a internet, uma rodovia mais afastada, e aí você não vai conseguir apresentar aquela documentação. No decorrer da viagem, opte por viajar durante o dia, visibilidade melhor, refeições leves, cuidado com o que você come, não fique muito tempo sem dormir. Eu vou sair de noite para ganhar tempo. Se você organismo tomado a dormir todo dia um número X de horas, se você muda abruptamente, você corre o risco de ter problemas. O sono é um problema, mata mais do que o álcool. Um movimento também acontece no céu. Em São Paulo, o Aeroporto Internacional de Guarulhos deve receber quase 2 milhões de passageiros entre o Natal e o Réveillon, um aumento de 10,6% em relação a 2024. A segurança também foi reforçada pela Agência Nacional de Aviação Civil, que em parceria com outros órgãos realiza até o dia 5 de janeiro a Operação Fim de Ano. O esquema foi acionado simultaneamente em aeroportos de 15 estados, prestando auxílio aos passageiros em caso de atrasos e cancelamentos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Marco Aurélio Franco. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Um homem de 50 anos foi preso em flagrante após permitir que um menor de idade conduzisse o seu veículo. O jovem atropelou uma mulher e a filha no Parque Tremendão, em Goiânia. Isso aconteceu no sábado. O motorista apresentava sinais de embriaguez e o teste do bafômetro apontou 0,86 miligramas por litro. A ocorrência integra um balanço do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito, que resultou na prisão de 5 motoristas por direção sob efeito de álcool. Segundo a corporação, o condutor sob a influência do álcool entregou a direção ao adolescente, que atropelou a mulher e a criança. As vítimas foram socorridas e encaminhadas a uma unidade de pronto atendimento. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde. O proprietário do veículo foi encaminhado à Central Geral de Flagrantes. Além disso, outras 2 prisões ocorreram durante operações de bloqueio policial realizadas pelo batalhão. Na Operação Trânsito Mais Seguro, no Jardim Goiás, o motorista que conduzia uma Hilux foi abordado e submetido ao teste do etilômetro, que apontou 0,44 miligramas por litro. Já durante a Operação Balada Responsável, em Aparecida de Goiânia, um motociclista foi flagrado dirigindo sob influência de álcool, resultado de 0,77 miligramas por litro no bafômetro. Um idoso de 62 anos morreu afogado neste sábado no Ribeirão, conhecido como Fundão, zona rural do município de Nova Aurora. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência. Os militares encontraram o corpo da vítima a 3 metros de profundidade. Segundo os bombeiros, a vítima estava em uma área de poço. Familiares acionaram a corporação após o homem desaparecer e não fazer contato.
A Polícia Militar foi chamada para registrar a ocorrência e a Polícia Técnico-Científica realizou a perícia no local. Concluídos os procedimentos legais, o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Catalão. A identidade da vítima não foi divulgada e as circunstâncias do afogamento serão apuradas pelas autoridades. Em menos de uma semana, esse foi o segundo caso de afogamento registrado em Goiás. Na última quinta-feira, feriado de Natal, um adolescente de 17 anos morreu após se afogar na região da Prainha do Lago Azul, em Três Ranchos. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava no local com um grupo de amigos quando entrou na água e submergiu. A vítima foi retirada da água por testemunhas que estavam no local, iniciaram os primeiros socorros e a encaminharam até o posto de atendimento médico. Mesmo diante dos esforços, o menor não resistiu e acabou morrendo. Comissão Mista da Câmara de Goiânia aprova a Lei Orçamentária Anual de 2026. Quem vai fazer um balanço sobre essa aprovação é a Débora Marques. A Comissão Mista da Câmara Municipal de Goiânia aprovou nesta sexta-feira a Lei Orçamentária Anual de 2026. A reunião durou mais de 3 horas e concentrou discussões sobre o texto do orçamento, que define a previsão de receitas e despesas do município para o próximo ano e a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, chamada COSIP. Na segunda-feira, foram realizadas 2 audiências públicas para discutir a proposta da LOA, com a participação do relator, vereador Pedro Azulão Júnior, e de técnicos da Secretaria Municipal da Fazenda. A ausência de outros parlamentares na segunda audiência foi citada durante a reunião desta sexta como um dos fatores que contribuíram para o prolongamento do debate na comissão mista. O relator informou que recebeu 58 emendas ao projeto, mas apenas uma foi acatada no relatório final. Segundo ele, o texto base da LOA não sofreu alterações, embora as emendas tenham sido amplamente discutidas ao longo da reunião. Durante o debate, vereadores criticaram o envio tardio do projeto pelo Executivo e afirmaram que a LOA foi elaborada, abre aspas, no apagar das luzes, fecha aspas. O presidente da comissão, vereador Cabo Sena, destacou que a demora na votação da LDO implicou também no atraso da discussão sobre a LOA, o que estendeu a reunião desta sexta. Nós fizemos a apresentação da LDO, primeiro teve a relatoria do vereador Lucas Vigílio, e aí o prefeito retira o projeto, demora quase 30 dias para devolver, isso atrasou muito os trabalhos aqui na casa. Só depois da votação da LDO que você tem que colocar a LOA, justamente porque vocês viram aqui, emendas que foram apresentadas na LDO e que é necessário, imperativo que seja apresentado também na lei do orçamento anual, porque senão fica em desconformidade. Por isso, teve essa demora. E importante também destacar que houve as audiências públicas e é através das audiências públicas que a gente dá celeridade nesse processo. Alguns vereadores vieram, outros não, que aqueles que não vêm nas audiências públicas acabam atrapalhando no sentido do tempo. Uma das emendas aprovadas trata da isonomia salarial dos servidores administrativos da educação. Representantes da categoria acompanharam a reunião e protestaram com faixas durante a discussão. O líder do prefeito na Câmara, vereador Wellington Bessa, afirmou que as emendas acatadas seguiram critérios técnicos definidos em diálogo com a Secretaria da Fazenda. Toda emenda, ela parte de um pressuposto técnico, tem que ser discutido com a Secretaria de Fazenda, porque não adianta nós apresentarmos emendas em dissonância com o que determina, né, a Secretaria de Fazenda. Então nós fizemos esse diálogo, podendo atender todos os atores também, o que nós ouvimos nas audiências públicas e as categorias. Então as emendas que foram acatadas seguiram essa lógica legislativa. Nós conseguimos acatar uma emenda que fala da possível realização do plano de cargos e salários dos servidores administrativos. É um pleito antigo e caso haja possibilidade financeira orçamentária, ele poderá ser executado no ano de 2026, porque agora já tem previsão na LOA. Com a aprovação na comissão mista, o projeto segue agora para votação em plenário. A Câmara convocou sessão extraordinária para a próxima segunda-feira, quando a LOA deve ser analisada em primeiro turno. Débora Marques, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. O Atlético Mineiro anunciou oficialmente no sábado a contratação do lateral esquerdo Renan Lodge. O jogador de 27 anos, que foi revelado pelo Atlético Paranaense, assinou um contrato de 5 anos com o Galo. Além do Furacão, o jogador tem passagens pelo Atlético de Madrid, Nottingham Forest, Olympique de Marselha e o Al Hilal.
O lateral também soma 19 jogos pela seleção brasileira, tendo participado da disputa da Copa América de 2021. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. A unidade do bairro de Perdizes do Hospital Albert Einstein, São Paulo, sofreu na manhã do sábado, por volta de 8h55, um princípio de incêndio numa sala administrativa no 4º andar. O problema, segundo divulgou a instituição, começou num curto-circuito na sala. A área afetada pelo incidente não é acessada por pacientes, é o que informou o hospital, mas eles precisaram ser retirados devido ao excesso de fumaça. Toda a unidade foi evacuada, mas não houve feridos. O fogo foi controlado pela equipe de brigadistas do próprio Albert Einstein. 5 carros dos bombeiros também foram até o hospital. Segundo informações dos bombeiros, o incêndio começou numa unidade de ar-condicionado portátil. O ex-presidente Bolsonaro passou por um novo procedimento para conter soluços. Quem vai falar sobre o quadro clínico de Bolsonaro é Christian Costa. O ex-presidente Jair Bolsonaro voltou ao centro cirúrgico neste sábado para realizar bloqueio do nervo frênico. A técnica é indicada em casos graves e persistentes de soluços. A informação foi divulgada por familiares nas redes sociais e depois confirmada pela equipe médica que acompanha Bolsonaro em coletiva de imprensa após o procedimento. O bloqueio do nervo frênico é um procedimento que reduz temporariamente a atividade do nervo que controla o diafragma. Ele é indicado apenas quando os soluços não respondem a tratamentos comuns e causam impacto clínico relevante. A equipe médica informou que Bolsonaro teve na sexta uma crise de soluço muito forte. Por essa razão, segundo o cardiologista Brasil Caiado, foi avaliado a necessidade de realizar o procedimento em Bolsonaro já neste sábado. A nossa proposta inicial era otimizar o tratamento clínico ao máximo possível o que nós temos disponíveis de medicamentos. Isso foi feito desde o início da internação, mas a resposta não foi conforme nós esperávamos. Ontem ele teve uma crise de soluço muito prolongada, inclusive mais forte, o incomodou profundamente para dormir. Hoje ele já acordou abatido. Como nós estávamos com uma programação até na segunda-feira, não sabíamos bem o dia, aí hoje nós chamamos a equipe que faz esse procedimento e nós optamos pelo procedimento do bloqueio anestésico do nervo. O radiologista e intervencionista Matheus Saldanha informou que o procedimento desse sábado foi bem sucedido. Basicamente, a gente localiza o nervo frênico, onde ele está passando aqui na região cervical. Então, a gente localiza com ultrassom, o paciente sedado, que é importante monitorizar durante todo o procedimento. Isso é fundamental, porque a intenção é você bloquear o nervo aqui e parar o movimento do diafragma desse local. E foi bem bacana, deu tudo certo, graças a Deus a gente conseguiu localizar, fizemos o bloqueio. Fizemos só de um lado, obviamente, por conta se você faz dos dois lados, pode dar saturação e tudo mais. Então, primeiramente você faz de um lado, depois você faz do outro lado, para ver como que vai ser a resposta. O procedimento no ex-presidente Jair Bolsonaro terminou pouco antes das 16h. Uma nova avaliação médica está prevista para a próxima segunda-feira, quando serão definidos os próximos passos do tratamento. A nova intervenção ocorre 2 dias após Bolsonaro ter passado por uma cirurgia abdominal. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Christian Costa. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Já são 8 os ex-presidentes do Supremo que estão de acordo com Fachin e Carmen Lúcia para haver um código de conduta de ministros do Supremo. Como vocês sabem, o Conselho Nacional de Justiça não está acima do Supremo. Só quem está acima do Supremo é o Senado Federal. Mas se bota lá embaixo por causa de presidentes como o Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais, e o Alcolumbre, do Amapá. Eles se põem abaixo. Mas o Senado está acima, segundo a Constituição. O Senado é que julga desvios de ministros do Supremo. A lei orgânica da magistratura também não tem lá o código de ética, mas a gente está vendo que não está acontecendo. Existe um contrato de 129 milhões, pagamento de 3 milhões e 600 para a mulher de Moraes. Isso é suficiente. Não precisa de adjetivo. Isso é suficiente. É falta de ética, assim como as decisões de Toffoli. Só para citar 2 casos. Agora, Celso de Mello se manifesta por escrito, escrevendo um artigo no jornal do Estado de São Paulo, o Estadão. Eu anotei aqui: a democracia começa pela ética de juízes. Imagina só, Celso de Mello, que já foi presidente do Supremo, era o decano.
No dia de Natal ele escreveu isso. Ele diz que precisa um código de conduta, é uma medida moralmente necessária e institucionalmente urgente. É o Celso de Mello que está dizendo isso. Na democracia se exige não só juízes honestos, mas regras claras que impeçam qualquer aparência de favorecimento, dependência ou proximidade indevida como interesses privados e governamentais. Imagina, o Lauro Jardim, no Globo de domingo, está informando que Alexandre de Moraes foi um dos 20 convidados, todos homens, por Vorcaro, numa mansão de 36 milhões no Lago Sul, em Brasília, para um encontro amistoso, quando o Master já pagava 3.600.000 por mês para o escritório de advocacia da família Moraes. Está lá no Lauro Jardim. Veja só, eu anotei aqui quem mais, além de Fachin e Carmen: César Peluso, Marco Aurélio Melo, Carlos Veloso, Aires Brito, Rosa Weber. Todos estão apoiando essa ideia de Fachin, de fazer um código de postura. Gilmar é contra, já disse que não precisa. Eu até disse aqui, né, claro, não precisaria, né, se a pessoa tivesse o código de conduta na medula, posto pela família, pelos pais, quando era menina ainda, quando era criança. Isso é uma questão de formação de casa. Bom, só para registrar essa história aqui, mas eu queria falar de uma outra questão. Vejam só, quem recebeu favores de Vorcaro, e não eram poucos, jatinhos, patrocínios, deve estar assustado. Imagina se Vorcaro falar, se contar tudo para livrar o dele de alguma forma. Eu fico pensando também, Galípolo, né, fez uma nota muito cautelosa, diplomática, não quis entrar na questão do Master, apenas disse, olha, também não, disse, falamos sobre Magnitsky em telefonema de Moraes, sendo que a nota de Moraes disse, tratamos exclusivamente de Magnitsky. Chegou a agir como porta-voz do escritório da mulher dele, ou seja, assumindo o escritório, que é de fato, né? Não é de direito, mas é de fato. Dizendo que o escritório nunca tratou de assuntos do Master com o Banco Central. Mas estava ganhando 3.600.000. Para quê, então? Né? É estranho. Imagina se o Galípolo fala mais. E outra coisa que a gente nota, né? Essas divulgações de coisas de Moraes que nunca foram divulgadas antes, embora tenham acontecido antes. Esse jantar, por exemplo, foi há 1 ano, mais ou menos. Está divulgado hoje. Estão dizendo, não, a esquerda abandonou Moraes ou usou quando foi útil para anular Bolsonaro. Agora que já anulou Bolsonaro, ele está sendo abandonado. Não sei se é isso, mas é o que eu tenho ouvido aí, né? Bom, só para encerrar, Correios tomou um empréstimo de 12 bilhões, não é pouco. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Santander e Bradesco. Vai pagar 18% de juro ao ano. Dá um dinheirão, né? 12 bilhões vai dar mais de 1 bilhão por ano, só de juro. Eita, nós. Não, mais de quase 2 bilhões. 2 bilhões. Estou fazendo a conta de cabeça aqui, calculando o juro de 18% ao ano, dá quase 2 bilhões só de juro. E quem é o avalista? Nós. Você. Eu também. É o Tesouro Nacional, que guarda o dinheiro dos nossos impostos. Esse é o avalista. Era muito mais fácil pegar o general Floriano Peixoto, que foi presidente dos Correios no tempo de Bolsonaro, e chamá-lo. Porque quando ele estava presidindo os Correios, dava lucro, tinha superávit. Bom, e vamos encerrar com uma notícia boa. Nós somos agora campeões de exportação de carne do mundo. 1/5 da carne do mundo exportada é brasileira. 20%. O que equivale a 12.350.000 toneladas. Estados Unidos exportam 11.800.000 toneladas. Em terceiro lugar, a China, com 7.800.000 toneladas. Pelo menos a gente termina com uma notícia mais agradável assim, nesse fim de ano, né? De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro retiraram do mar o corpo do piloto do avião de pequeno porte tipo ultraleve que caiu na orla da praia de Copacabana no começo da tarde deste sábado. O avião monomotor matrícula PT-AGB fazia voos de propaganda quando caiu. Os bombeiros foram acionados às 12h34 do sábado e iniciaram os trabalhos de busca. Cerca de 2 horas depois, a corporação informou que o corpo de uma pessoa foi retirado do mar e encaminhado ao Instituto Médico Legal para a identificação.
Segundo a torre de controle de voo de Jacarapaguá, somente o piloto estava a bordo. Mais de 30 agentes participaram dos esforços de busca, com emprego de aeronaves, motos aquáticas, equipes de mergulho, embarcações infláveis e drones. As buscas contaram também com o uso de sonar, equipamento capaz de captar imagens do fundo do mar e auxiliar na localização de possíveis vítimas e destroços. A queda foi na altura do posto 3 da Orla de Copacabana, que fica próximo ao tradicional Hotel Copacabana Palace e de onde está montado o palco principal para o Réveillon. O sábado foi de sol forte no Rio de Janeiro, o que levou bastante pessoas à praia. Metade das pessoas que tomaram a primeira dose da vacina contra a dengue ainda não buscaram a dose de reforço. Quem vai falar sobre esse assunto é a repórter Ana Clelma. Metade das pessoas que iniciaram o esquema de vacinação contra a dengue em Goiás ainda não voltou para tomar a segunda dose. O dado é da Secretaria Estadual de Saúde. Esse número acende um alerta, já que a ausência do reforço reduz a proteção que o imunizante oferece. A recomendação de vacinação é para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos. Mas em abril deste ano, a vacina foi liberada de forma temporária para pessoas de até 59 anos, para evitar o desperdício de doses na época. Quem recebeu a primeira aplicação, independentemente da idade, precisa completar o esquema vacinal com a segunda dose aplicada após o intervalo de 90 dias. Desde o início da campanha, o estado já distribuiu mais de 400 mil doses da vacina contra a dengue em todos os municípios goianos, destinada à primeira e à segunda aplicações. A superintendente de Vigilância Epidemiológica e Imunização da SES, Cristina Laval, avalia que a exigência do cartão de vacinação no ato da matrícula escolar pode ajudar a aumentar a procura pela segunda dose. A gente sabe que o público ainda é um público restrito, muito específico, mas mesmo esse público que poderia estar protegido está negligenciando o retorno para atualizar o seu cartão de vacina. Então a gente faz um apelo para que agora, aproveitando a obrigatoriedade do certificado de vacinação para a matrícula, tanto nas escolas públicas quanto privadas, essa população, nessa faixa etária de 6 a 16 anos, aproveite para atualizar o seu cartão de vacina também relacionado à vacina da dengue. Somente neste ano, mais de 100 pessoas morreram em decorrência da dengue. Em 2025, já são 95.300 casos confirmados. Apesar de o número de mortes ter sido menor do que o registrado no ano passado, quando o estado enfrentou a pior epidemia da história, os dados ainda são preocupantes. Cristina Laval chama a atenção para o período do ano. O verão, marcado pela combinação de calor e chuvas, favorece a proliferação do mosquito Aedes aegypti e, portanto, o aumento dos casos da doença. De maneira geral, todo o estado, ele precisa estar atento, os gestores municipais, às medidas de prevenção e controle, que são extremamente importantes nesse momento, Então, a limpeza dos logradouros públicos, limpeza e roçagem de lotes, desentupimento das bocas de lobo, são medidas importantes do poder público municipal para evitar acúmulo de água que leve à proliferação do mosquito. O Ministério da Saúde anunciou a compra de uma nova vacina contra a dengue, dessa vez de dose única. Ao todo, 1.300.000 doses do imunizante fabricado pelo Instituto Butantan devem ser distribuídas até o fim de janeiro de 2026. Os primeiros a receber a vacina vão ser os profissionais da atenção primária à saúde, que atuam nas unidades básicas e nas visitas às comunidades. A meta do Ministério é ampliar de forma gradual a oferta da vacina no SUS, começando por adultos até 59 anos e depois estender a imunização para outras faixas etárias até alcançar os adolescentes. Mesmo com o avanço da vacinação, a Secretaria de Saúde reforça que as ações de prevenção precisam continuar. Isso porque o Aedes aegypti também é responsável pela transmissão da chikungunya e do vírus Zika. Ana Clema Santos, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Um adolescente de 15 anos morreu após um grave acidente na BR-060 em Anápolis. Ela estava na garupa do veículo que era conduzido pelo marido, de 35 anos, e foi atingido por um caminhão que também seguia pela via.
O homem teve ferimentos e foi encaminhado ao Hospital Estadual de Anápolis, Dr. Henrique Santilho. Segundo pessoas próximas, ele não se lembra do que aconteceu. O acidente foi registrado quando o casal voltava da casa do cunhado, onde celebraram Natal. A vítima foi identificada como Vanderleia Braga Silva e era casada há cerca de 2 anos. Segundo informações da PRF, a moto seguia pela faixa da direita e foi atingida ao tentar mudar para a faixa da esquerda para fazer um retorno. Nesse momento, o casal acabou atingindo a lateral do caminhão, que seguia no mesmo sentido. Com o impacto da batida, os dois foram arremessados da moto. Ambos foram socorridos pela concessionária que administra a via e encaminhados ao hospital, mas a jovem não resistiu e morreu na unidade. 10 vacas morreram após serem atropeladas por um trem na cidade de Palmeiras de Goiás neste sábado. O veículo seguia pela ferrovia Norte-Sul no sentido Goiânia-Palmeiras de Goiás. O gado estava em uma chácara que fica nos fundos da ferrovia. Informações preliminares apontam que os animais invadiram a ferrovia após se assustarem com o barulho do trem e não conseguiram escapar da colisão. Todos os animais morreram na hora com o impacto da batida. Nenhum dos ocupantes do trem se feriu e o veículo não chegou a descarrilhar. A linha férrea é operada pela empresa Rumo Logística, responsável pela concessão e pela operação do trecho. Até o momento, não há informações oficiais sobre eventuais providências, indenizações ao proprietário dos animais ou medidas de segurança adicionais para evitar novos acidentes na região. A construção de mercado popular ao lado do Parque Vaca Brava pode gerar danos ambientais, é o que diz um especialista. Quem vai trazer essa reportagem é o José Bonfim. A pesquisadora do Núcleo Goiânia do Observatório das Metrópoles, Maria Esther de Souza, fez críticas aos planos da Prefeitura da capital de construir um mercado popular em uma área entre as avenidas T3, T5 e T56 no setor Bueno. Segundo ela, a obra poderia trazer consequências ambientais e de mobilidade. O planejamento foi revelado em reportagem do Jornal Popular na última semana. O projeto prevê parceria com a iniciativa privada e pretende ser inspirado em mercados modernos existentes em outras cidades brasileiras e da Europa, com a presença de restaurantes e venda de frutas e verduras. A arquiteta e urbanista Maria Esther de Souza argumenta que a área de 5.000 metros quadrados é desnivelada e tem formato triangular, o que reduz muito o espaço útil para construções. Porque se você pensar bem, ali é circundado por 2 vias de mão única, num único sentido, vias estreitas, vias onde você tem muita circulação de veículos. Então, teoricamente, quem vai naquele lugar só vai conseguir ir lá a pé. Então, não vejo que o cuidado máximo que seria, ou mínimo que teria que ser, seria de você fazer uma construção muito pequena, sem subsolo, com quase 70% de área permeável naquele local. Mas, sinceramente, eu penso que isso não deveria sair do papel. Maria Esther ainda aponta danos ambientais, já que o local foi pensado como uma extensão do Parque Vaca Brava e abriga nascentes importantes. Ela defende que seja pensado um espaço verde, usado como respiro no meio urbano, com a presença de árvores e outros pontos verdes. Que são pequenos vazios para a infraestrutura verde e que a praça, o espaço livre, o espaço para árvores e bancos é um espaço subjulgado. Nesse sentido, você imagina que o meio ambiente, aquele local ali, é um local de nascentes, né? É um local de recarga da nascente que existe ali do Vaca Brava. Então, a última coisa que você deveria fazer seria edificar naquele local. Deveria, ao contrário, deixar ele livre e arborizar, para você melhorar a ambiência, né? O clima urbano ali, o microclima daquele local. Ainda não há prazo para o lançamento de um procedimento de manifestação de interesse, que seria a primeira etapa do projeto. Para o Popular, o prefeito Sandro Mabel informou que o objetivo é entregar a obra até o fim do mandato. A CBN entrou em contato com a Prefeitura de Goiânia e aguarda um retorno. José Bonfim, CBN, Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. E o Cruzeiro segue com as conversas com o Zenit da Rússia no ponto zero. O Clube Mineiro tem o interesse na contratação do volante Gerson, mas ainda não avançou para uma proposta oficial aos russos, que não irão facilitar o negócio, visto o investimento realizado e a importância do jogador atualmente. O brasileiro está de férias no Brasil e tem um retorno marcado para a Rússia no dia 12 de janeiro.
Essa é a data de reapresentação do Zenit em São Petersburgo, sede do clube na Rússia. O elenco vai viajar para o Catar em 15 de janeiro para o primeiro período de treinamentos, com os treinamentos depois passando a ser nos Emirados Árabes Unidos até 25 de fevereiro. Por enquanto, o Gerson segue com essa programação, visto que não houve avanço para retorno ao Brasil. O volante ainda sonha com uma vaga na seleção de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Com o Cruzeiro, Gerson recebeu uma consulta e uma ligação do técnico Tite. O clube mineiro definiu um intermediário, o empresário André Cury, para trabalhar na questão. A sinalização inicial é que o Zenit só aceita negociar o jogador por 40 milhões de euros, cerca de 260 milhões de reais. E o basquete está de luto. Cida Guimarães morre aos 95 anos. Vamos conferir essa homenagem com a repórter Daniela Esperon. Maria Aparecida Cardoso Guimarães, mais conhecida como Cida Guimarães, ícone do basquete, faleceu neste sábado aos 95 anos. A causa da sua morte não foi divulgada e ela deixa um legado que influenciou uma geração de atletas. Cida foi uma das peças-chave da seleção brasileira na década de 50. Sua habilidade e determinação em quadra foram fundamentais para o sucesso da equipe, que conquistou 2 títulos sul-americanos, em 54 e 58. Além disso, Cida compôs também o time que conquistou 2 medalhas, uma de prata e uma de bronze, na mesma competição continental. Durante sua carreira, a ex-pivô também participou dos Jogos Pan-Americanos, onde adicionou no seu currículo uma medalha de prata e outra de bronze. Seu nome se tornou símbolo de superação e dedicação, refletindo a evolução do basquete no Brasil e abrindo caminho para futuras gerações de jogadoras. Agência Rádio Web, com informações do basquete, Daniela Esperon. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. A cidade de São Paulo foi atingida por uma forte chuva na tarde deste sábado, após um dia de muito calor. O Centro de Gerenciamento de Emergências colocou o município em estado de alerta. A Defesa Civil enviou alerta de celular, informando sobre a chuva na região central e norte. A Zona Oeste também foi atingida. Houve ventos, raios e queda de granizo. Segundo a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, foram feitas mais de 30 chamados para queda de árvores. O telhado de 2 casas, uma na Brasilândia e outra no Jaraguá, caíram, mas não houve vítimas. Na Vila Anastácio, uma árvore caiu sobre um carro e um homem de 40 anos ficou preso nas ferragens. Ele foi retirado e encaminhado para o Hospital das Clínicas. Mais de 150 mil clientes da Enel ficaram sem energia na tarde do sábado, devido às chuvas e à queda de árvores. Senadores querem a CPI para investigar Moraes no caso do Banco Master. Quem vai trazer essas informações é o Yuri Hudson. O caso envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o Banco Master já virou crise política em Brasília, mesmo durante o recesso parlamentar. Depois que vieram a público informações de que Moraes teria procurado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para tratar sobre o Banco Master, senadores começaram a discutir a abertura de uma CPI para investigar o episódio. O movimento ganha força principalmente no Senado, onde a oposição já acumula pedidos de impeachment contra o ministro da Suprema Corte. Mas agora a pressão passou a envolver também parlamentares do centro, que defendem esclarecer se houve conflito de interesses, já que o escritório da esposa de Moraes tinha contrato com o Banco Master. E um dos autores da articulação é o senador Alessandro Vieira, do PSDB, que justifica a abertura de uma CPI. E o objetivo com uma comissão parlamentar dessa é botar luz nos fatos. Ninguém está condenando previamente a doutora Viviane, o ministro Alexandre, ou quem quer que seja. Mas fatos dessa relevância têm que ser apurados. O cidadão tem direito de saber se é verdade que o ministro Alexandre interferiu diretamente no interesse, no benefício de um cliente da banca de advocacia da sua família. A partir desta iniciativa, a pressão sobre Moraes deixa de ser um tema restrito ao campo bolsonarista e passa a envolver setores mais amplos do Congresso.
o que eleva a temperatura institucional entre Senado e STF. Por nota, Moraes negou qualquer irregularidade e disse que teve encontros com o presidente do Banco Central, mas apenas para tratar sobre os efeitos da Lei Magnitsky, sanção imposta pelos Estados Unidos e depois revogada. Ele afirmou ainda que jamais pediu decisões sobre o Banco Master. Para sair do papel, a comissão precisa de assinaturas suficientes e de decisão política do presidente do Senado. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 4 entidades que representam bancos, financeiras e fintechs divulgaram neste sábado uma nota conjunta em defesa da atuação do Banco Central, no caso da liquidação do Banco Master. O documento pede a preservação da autoridade técnica e da independência institucional do regulador, em meio a questionamentos sobre as decisões adotadas no processo. No comunicado, as entidades afirmam que a existência de um regulador técnico independente é um dos pilares para a manutenção de um sistema financeiro sólido e resiliente. Segundo o texto, o Banco Central vem exercendo esse papel com supervisão bancária atenta e independente, de forma exclusivamente técnica, prudente e vigilante. Na nota, as entidades do setor financeiro alertam para os riscos de uma eventual revisão das decisões técnicas do regulador por outros órgãos. Segundo o documento, essa hipótese levaria a um terreno sensível de instabilidade regulatória e operacional, com insegurança jurídica e prejuízos à previsibilidade das decisões e à confiança no sistema financeiro. Assinam a nota a Associação Brasileira de Bancos, a Associação Nacional das Instituições de Crédito, a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, e a ZETA, entidade que representa empresas do setor financeiro e de meios de pagamento. Juntas, as associações representam mais de 100 instituições, cerca de 90% do setor financeiro e 98% dos ativos de todo o sistema bancário. Manusear fogos de artifício exige cuidados para evitar queimaduras graves, especialmente nesse fim de ano com o Réveillon. Quem vai trazer essa reportagem e esse alerta é a Daniela Versiani. Esse período do ano é marcado pelo aumento no uso de fogos de artifício. Por conta disso, é importante reforçar os cuidados para evitar acidentes graves. O manuseio incorreto pode causar queimaduras de diferentes graus, desde lesões superficiais até ferimentos mais profundos que atingem músculos, tendões e ossos, principalmente nas mãos, no rosto e nos olhos. O subcomandante do Batalhão de Salvamento em Emergência do Corpo de Bombeiros, capitão Daniel Campos, alerta que todos os anos aumentam as ocorrências relacionadas ao uso inadequado dos fogos, com ferimentos que poderiam ser evitados com medidas simples de prevenção. É comum ter um aumento de ocorrências verificadas devido aos fogos de artifício. E o que mais combina com essas lesões são queimaduras na face, nos olhos, nos dedos, e aí a gente orienta a população a fazer uso desse fogo de artifício de forma segura, As principais orientações que a gente pode dar é o seguinte: fogo de artifício não é brinquedo, então são materiais preparados para ter um momento de lazer ali, mas eles envolvem um pouco de segurança. Então envolve explosão, fogo e alta temperatura. Deve ser manuseado apenas por adultos, seguir sempre instruções do fabricante, locais abertos, longe de pessoas, longe de animais, longe de residências e até de fiações elétricas, e principalmente longe de materiais inflamáveis, que ali pode acarretar um foco de incêndio maior. O capitão Daniel Campos orienta que em caso de queimadura é necessário interromper imediatamente o contato com a fonte de calor e lavar a área atingida com água corrente em temperatura ambiente por alguns minutos. Não devem ser aplicados produtos caseiros, pomadas ou qualquer substância sem orientação profissional. Sim, lavar o local com água corrente, procurar atendimento médico, mas nunca passar remédios caseiros, como creme dental, creme, clara de ovo, esses remédios caseiros orientados. Então, lavar com água corrente e procurar atendimento médico. O Corpo de Bombeiros orienta também que em casos de acidentes mais graves, a população pode acionar o 193. Daniela Versiani, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. O estudo revelou quais são as cidades de Goiás sob risco de desastres naturais, especialmente durante o período chuvoso, quando aumentam os casos de deslizamentos, enxurradas e inundações.
O levantamento aponta que 24 municípios goianos estão em áreas consideradas vulneráveis, entre eles Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis, e as 3 maiores cidades do estado. O mapeamento foi coordenado pela Casa Civil da Presidência da República, em parceria com o Ministério das Cidades, que integra um diagnóstico nacional que identificou 1.942 municípios brasileiros suscetíveis a eventos geohidrológicos. Os dados têm como objetivo orientar políticas públicas, auxiliar no planejamento urbano e direcionar recursos federais para ações de prevenção e resposta a desastres. 4 cidades de Goiás correm risco. Além de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis, aparecem nesse levantamento os municípios de Senador Canedo, Lusiânia, Planaltina, Itumbiara, Formosa, Caldas Novas, Novo Gama, Uruaçu, Goiatuba, Alexânia, Goiás, Cavalcante, Petrolina de Goiás, São Domingos, Alvorada do Norte, Simolândia, Aporé, Guarani de Goiás, Baliza, Israelândia e Lagoa Santa. O estudo classifica os riscos em 3 categorias principais: deslizamentos, enxurradas e inundações. Em muitos casos, os municípios enfrentam mais de um tipo de ameaça ao mesmo tempo. A onda de calor aumenta riscos à saúde aqui no estado de Goiás e um especialista alerta para os cuidados necessários nessa época do ano. Quem vai trazer a reportagem especial é a Ana Cleuma. Goiás esteve entre os estados mais afetados pela recente onda de calor que atingiu o país. A situação reforça o alerta para os cuidados com a saúde diante das mudanças climáticas e das temperaturas cada vez mais elevadas. O coordenador médico hospitalar Luiz Alves Filho explica que a exposição prolongada ao calor força o organismo além do limite. A condição pode causar desidratação, queda de pressão, tontura e fraqueza. Em casos mais graves, pode provocar insolação, que é um caso de emergência médica. Além disso, ele alerta que as altas temperaturas aumentam o risco de infarto e arritmias. O calor também pode agravar problemas respiratórios e causar alterações nos rins, especialmente para grupos de risco. Outro ponto de atenção é a exposição ao sol sem proteção, principalmente entre 10 da manhã e 4 da tarde. A longo prazo, essa exposição eleva o risco de câncer de pele. Luiz Alves reforça que a hidratação deve ser constante durante as ondas de calor e que não é preciso esperar sentir sede para beber água. O ideal é não esperar sentir sede. A recomendação é beber água ao longo do dia, em pequenas quantidades. Em dias muito quentes ou depois de atividade física, pode ser necessário repor sais minerais. Aí o uso de alguns isotônicos pode ser indicado. Um sinal simples é sempre observar a cor da urina. Se ela estiver muito escura, é um sinal de que o corpo precisa de mais líquido, então é importante ingerir mais água. Idosos e crianças fazem parte do grupo de risco. O mesmo vale para gestantes, pessoas com doenças cardíacas, renais ou pulmonares e trabalhadores expostos ao sol. Segundo o médico, esses grupos desidratam mais rápido e têm mais dificuldade de adaptação ao calor. Luiz Alves orienta ainda a manter os ambientes ventilados e a redobrar a atenção aos alertas de calor intenso. O primeiro ponto é garantir a hidratação regular. Então, é fundamental manter ambientes ventilados ou frescos e evitar atividades em horários mais quentes, principalmente no pico de calor, entre as 10 e as 16 horas. Também é importante ficar atento a sinais como tontura, confusão mental e fraqueza. Em dias de calor muito forte, locais públicos climatizados podem ajudar. E também é importante checar os idosos e as pessoas doentes, principalmente aquelas pessoas que moram sozinhas. Ele destaca que atitudes individuais e coletivas, como buscar informação correta e proteger os mais vulneráveis, ajudam a reduzir internações e podem salvar vidas. Ana Cleuma Santos, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. Futebol, o Internacional está vivendo um impasse na negociação com o Flamengo pelo zagueiro Vitão. Após a desistência do Cruzeiro, o clube gaúcho encontra dificuldades para fechar o acordo. O Colorado aceitou a proposta do rubro-negro pela venda do defensor de 25 anos, perdão da dívida por Thiago Maia e mais o restante de um montante total de aproximadamente 10 milhões de euros, cerca de 65 milhões de reais da cotação atual. Contudo, as tratativas travaram por conta de uma falta de acerto entre as partes quanto às comissões. A Itatiaia apurou que o Flamengo colocou outro agente nas negociações, movimento que desagradou o staff de Vitão. O jornalista Venê Casagrande publicou a notícia em primeira mão. A questão veio à tona após o Inter dar o ok para o Flamengo e se afastar do Cruzeiro, que também já havia recebido o sim do Colorado para avançar por Vitão, tanto que o zagueiro ficou apalavrado com o clube celeste.
Em meio ao imbróglio, a Raposa se retirou do negócio e abriu caminho para o rubro-negro fechar a contratação do atleta. Mesmo com todas as questões envolvendo o Inter, Cruzeiro, Flamengo e Vitão, há chances do defensor parar no clube carioca. Um outro problema, porém, seria a vontade do próprio jogador. Vitão até pode querer atuar no Flamengo, principal clube brasileiro da atualidade, mas a concorrência da posição é muito mais pesada. No Cruzeiro, o zagueiro teria a confiança de Tite e despontaria como favorito para formar dupla com Fabrício Bruno. Falando agora do Flamengo, a negociação arrastada pode encerrar o ciclo vencedor no clube. Quem vai trazer as informações é o Marco Aurélio Franco. A indefinição entre o técnico Felipe Luiz e o Flamengo continua se arrastando nos últimos dias do ano. No final do contrato do técnico do time rubro-negro, o desacordo sobre a remuneração dos auxiliares Ivan Palanco e Diogo Linhares fez parar tudo. Será que o empecilho vai encerrar o trabalho vencedor de Felipe Luiz? O acerto previa um contrato de 2 anos até 2027 por 4 milhões de euros líquidos, livres de impostos. Seria um salário mensal de mais de 2 milhões de reais, sem descontos. Mas nesse valor estava previsto o pagamento da comissão técnica, proposta que foi descartada pelo agente Jorge Mendes, que é quem conduz a negociação. A contraproposta foi de 5 milhões de euros livres, incluindo a comissão técnica. Fala-se em uma negociação com meio termo desses valores para se chegar a um acordo que não é garantido. Como nenhum dos dois lados cedeu, sobram especulações sobre outros nomes para assumir o comando flamenguista, como Thiago Mota, atualmente sem clube e que dirigia a Juventus de Turim. Outra alternativa seria o português Arthur Jorge, que está no Catar, mas que tem uma multa rescisória altíssima. Por fim, outro português, Leonardo Jardim, que recentemente deixou o comando do Cruzeiro, fez um belo trabalho, sendo semifinalista da Copa do Brasil e terceiro colocado no Brasileirão. Alternativa complicada, já que o técnico deixou o comando da Raposa para encerrar a carreira. O meio-campista flamenguista Jorginho falou sobre a indefinição da permanência do técnico. Não é segredo para ninguém a importância dele pra gente, mas realmente agora, tá na mão dele e a gente tem que fazer o nosso trabalho. No mercado da bola, depois de renovar com o português Abel Ferreira até o final de 2027, o Palmeiras fechou com o volante Marlon Freitas do Botafogo, um dos pilares da conquista da Libertadores de 2024. E a expectativa é que até o final da janela de transferências cheguem mais jogadores consolidados para reforçar o elenco. O Fluminense tem na meta Hulk e Cebolinha, além das negociações avançadas por Guilherme Arana do Galo. Outro que pode estar deixando o time mineiro é o atacante Rony. O Santos avalia investir 11 milhões de reais na compra do jogador. Por fim, o Inter fechou com o Flamengo a venda do zagueiro Vitão, transação que deve chegar a 65 milhões de reais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Marco Aurélio Franco. Confira agora nessa matéria especial uma retrospectiva, como o Corinthians chegou ao tetracampeonato. Daniela Esperon é quem tem as informações. Não foi fácil para o Corinthians chegar à grande conquista do tetracampeonato da Copa do Brasil. O Timão venceu o Vasco por 2-1, numa grande decisão disputada no Maracanã, coroando uma campanha marcada por duelos duros e adversários de peso. Por ter participado da Libertadores, o Corinthians estreou diretamente na terceira fase da competição, em abril. O primeiro desafio foi diante do Grêmio. Em 2 jogos mornos, o Timão venceu ambos pelo placar mínimo, primeiro no Jorjão e depois na Neoquímica Arena. Héctor Hernandes e Yuri Alberto foram os autores dos gols que garantiram a classificação. Na sequência, lá entre julho e agosto, o caminho colocou frente a frente Corinthians e Palmeiras, o maior rival, e com a decisão fora de casa. Mesmo com o favoritismo apontado para o adversário, o Timão mostrou sua força, venceu o jogo de ida por 1-0 em Itaquera, com gol de Memphis Depay, e confirmou a classificação ao bater o rival por 2-0 dentro do Allianz Parque, com gols de Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Já nas quartas de final, disputadas entre agosto e setembro, o adversário foi o Atlético Paranaense. Mesmo na Série B, o time paranaense vinha muito embalado
depois de eliminar o São Paulo na fase anterior. Ainda assim, o Corinthians não deu chances, venceu por 1-0 na Arena da Baixada e voltou a triunfar na Neoquímica Arena. As semifinais aconteceram apenas no início de dezembro, após o término do Brasileirão. O Corinthians encarou o Cruzeiro, que vivia grande fase na temporada e era apontado como o confronto mais difícil daquele momento. O Timão venceu o jogo de ida no Mineirão por 1-0 e perdeu na volta em Itaquera por 2-1, mas nos pênaltis contou com a estrela de Hugo Souza para garantir a vaga na decisão. Por fim, a grande final foi contra o Vasco da Gama. Após um primeiro jogo abaixo do esperado e empate sem gols na Arena, o Corinthians foi superior no duelo decisivo no Maracanã e venceu por 2-1. Com gols dos protagonistas Yuri Alberto e Memphis Depay, assegurando o tetracampeonato da Copa do Brasil. O técnico Dorival Júnior enalteceu esse momento. Eu acho que mais uma vez a gente confirma que a gente sabe trabalhar, nós temos qualidades, nós temos conteúdo e eu fico muito feliz de estar alcançando mais um resultado com uma grande equipe de futebol brasileiro. A campanha alvinegra terminou com 10 jogos disputados, 8 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota, além de 12 gols marcados e somente 3 sofridos. O principal artilheiro do Corinthians na competição foi Memphis Depay, com 3 gols, seguido por Guinegão, Matheus Bidu e Yuri Alberto, todos com 2. Heitor Hernandes e Gustavo Henrique também deixaram as suas marcas na Copa do Brasil, com 1 gol cada. Agência Rádio Web com a retrospectiva da Copa do Brasil, Daniela Esperon. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. E um balanço aponta que as vendas no comércio goiano nessa época do Natal 2025 superaram as expectativas. Quem vai trazer esse balanço é a Ana Clelma Santos. As vendas de Natal superaram a expectativa do comércio goiano em 2025, segundo a CDL Goiânia. Um levantamento preliminar mostrou que o movimento foi entre 2,5% e 5% maior que no ano passado. O estudo final ainda vai ser concluído, mas a entidade já considera o resultado como positivo. De acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, o volume de compras registrado nesse Natal foi o maior desde 2011, mesmo em um cenário econômico marcado pela inflação alta. A pesquisa nacional apontou que os consumidores concentraram os gastos principalmente em roupas, calçados e cosméticos. A superintendente da CDL Goiânia, Hélia Gonçalves, destacou que uma das principais tendências deste ano foi a valorização da experiência. Além de produtos, muitos consumidores optaram por presentear com jantares, viagens, shows, aulas. Esse ano o consumidor também trouxe algo novo, né, que é a experiência, então um jantar, uma viagem, também como forma de presente, que é interessante, mesmo que seja uma pequena parcela do consumidor que demonstrou essa intenção de presente, é uma tendência que ela pode vir sim a crescer nos próximos anos. Hélia Gonçalves também ressaltou que a qualidade do atendimento é um fator decisivo na escolha do consumidor e que, mesmo que as compras pela internet sigam fortes, há um crescimento da presença das lojas físicas. Isso refletiu diretamente no aumento do movimento no comércio presencial. Outro ponto observado é a busca cada vez maior por promoções. Os consumidores pesquisam preços, comparam condições de pagamento e avaliam as melhores ofertas antes de decidir onde comprar. Para os lojistas, as promoções se tornam uma estratégia eficiente, também para reduzir estoques de produtos que não foram vendidos até o Natal. É importante que o lojista ele continue startando promoções, né? Muitos se prepararam ali o seu estoque e ainda às vezes pode ter uma sobra de estoque, então trabalhar promoções ainda para atrair o consumidor, visto que o consumidor ele tem sinalizado essa tendência, né, de comprar e buscar mais por promoções, ele tem estado mais exigente a cada dia, fazendo pesquisas de preço.
Então, é uma oportunidade ainda, né, para o comércio continuar impulsionando as promoções para atrair esse consumidor para as compras. Esse período depois do Natal, marcado pela troca de presentes, também é visto como uma oportunidade para fidelizar clientes antigos e atrair novos consumidores. Apesar de a troca não ser obrigatória por lei, muitas lojas mantêm essa política como estratégia de relacionamento. Segundo a CDL, é nesse momento que muitos clientes entram pela primeira vez no estabelecimento, conhecem os produtos, as promoções e a experiência oferecida pelo comércio. Ana Clema Santos, CBN Goiânia. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do Jornal Verde Vale, edição dessa segunda-feira, hoje dia 29 de dezembro de 2025. Vem aí na sua programação Vitrine com Lola Cunha,